tem um assunto dominando a caixinha hoje. Um assunto aqui que é o que... Tem dois assuntos, para falar a verdade. Mas um deles, né, o principal deles aqui, é a frase do Thiago Nigro sobre não existe pobreza... Como é que é? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Algo assim, né? E tudo isso aqui, ó, é a gente perguntando disso, né? Do que eu acho dessa posição do Thiago Nigro. Antes de tudo, é preciso lembrar vocês se inscrever no canal. Eu sei que vocês clicam lá do Instagram e aí no Instagram ele abre dentro do Instagram e aí você não tá logado, aí você não consegue se inscrever, aí você não entra para loga lá, se inscreve, dá essa ajuda aí. Agora que eu tirei isso do caminho, antes de tudo, a gente precisa saber que vocês conhecem a minha posição sobre esse tipo de frase, sobre esse tipo de pronunciamento. A gente mora num país pobre, num país de pessoas pobres, e por mais que eu tenha uma condição de vida, você tem uma condição de vida nessa casa, você também não é rico, né? Você tá uma doença, um incidente, uma catástrofe da fome, da miséria de morar na rua. E a gente precisa se dar conta disso, do cenário que o brasileiro vive, de como o brasileiro vive, tá? A gente tem aí um salário mínimo ideal pelo Diese, que está ali entre os R$ 6.800 mais ou menos, e metade da população, metade nada, tá? Pelo menos 80% da população não ganha R$ 2.500 por mês. E o salário mínimo ideal seria 6.800 e uns quebradinhos lá. Essas pessoas não alcançam o mínimo para se ter uma vida. As pessoas vivem com conta para vencer, com conta a pagar, com coisa vencendo, com um monte de problema. Você pergunta para as pessoas, a última vez que elas foram num dentista, não sabem. E aí você fala, mas dentista é luxo? Não é. Não é. Só que o dentista é caro e as pessoas não vão porque vão chegar lá e aí vão descobrir que tem coisa para arrumar e essa coisa é cara. E aí tudo é caro, tudo é dinheiro, tudo é muito caro. E aí você fala assim que a pessoa ganha R$ 2.000, R$ 2.500, fala, essa pessoa aí, ela não é mais pobre. Mas ela não é mais pobre em qual relação? É óbvio que existem miseráveis, que a gente tá falando que existem outras coisas. Mas a pessoa não consegue o mínimo básico para as funções básicas da vida, para fazer as coisas mais básicas da vida dela. Ela não consegue. Ela tem que decidir o que vai priorizar de todas as coisas importantes para cumprir uma delas. E você vai me dizer que essas pessoas não trabalham. Que ninguém dessas pessoas trabalha 10 horas no dia, 14 horas no dia. Que não faz bico, que não faz hora extra, que não. Você vai me dizer isso? Que 90% dos brasileiros não, não trabalham de verdade, são encostados, são preguiçosos. Sacou? Você tem coragem de dizer isso? Quem tem coragem de dizer isso? Sabe? Então, é uma fala infeliz. É uma fala infeliz num país de gente muito pobre e que ouve esse monte de abobrinha querendo acreditar que existe uma saída, querendo acreditar que existe uma solução para a vida, que existe algo, que existe alguma coisa que vai tirar elas dessa situação deplorável, desse mar de desespero que é não ter dinheiro, não saber se amanhã você vai ter o que comer, não saber que se, sei lá, seu carro, sua moto quebrar, você está enrolado, você não trabalha, você não come. E aí você não tem dinheiro para consertar sua moto se ela quebrar. Sabe? É vivendo um dia atrás do outro, sobrevivendo ali o que dá. É assim que o brasileiro vive, gente. A gente que tá na internet, que usa coisas caras, que compra roupa de marca e tudo, a gente tá um pouco melhor. E aí a gente esquece como todo o resto das pessoas vive. E isso é muito sério. Assim, é muito sério. Porque a pessoa que tá desesperada é que tá ouvindo esse discurso e ela vai se matar lá de trabalhar e vai ferrar a vida e vai gastar dinheiro que não devia com curso, com investimento de não sei o quê, e porque queria acreditar que tem uma saída. Então, esse tipo de discurso ele é muito forte
porque ele atrai gente desesperada. Ele é feito pra gente desesperada acreditar. E ele é feito também pra quem tá lá se fudendo de tanto trabalhar, se sentir superior, porque pelo menos eu tô fazendo, eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. Mas na verdade é um sistema, é um monte de gente preso por um sistema que força esse tipo de coisa, assim. Então é uma fala infeliz, é uma fala marqueteira, na verdade, né? É o modus operandi de toda essa galera, que é criar frases fortes para criar buzz, para criar... Buzz é a palavra que declara a idade, né? Para criar aí um burburinho, burburinho também declara a idade, mas para fazer polêmica, gerar polêmica, cair aí no Twitter, ser cancelado, levar a gente pro perfil dele, e aí ele faz a velha política da polarização, onde uma pessoa te odeia e outra te defende, e aí quem te defende ainda mais, e quem te odeia, tu já não se importa mesmo. Então não tem problema. E aí ele consegue, no final das contas ele consegue. A verdade é essa, porque ele tem mais gente falando dele, ele vai ter mais gente chegando no perfil dele, se identificando com o que ele fala, e a gente tá aqui falando mal dele, né, ou criticando a fala dele. Eu não falo nem mal dele, não tenho nada pessoal contra ele, mas uma falha infeliz. E ele tá conseguindo o que ele quer. Eu tô aqui fazendo um vídeo de, de que ele fez uma falha infeliz e ele conseguiu o marketing dele aí. Parabéns. Sacou? E é assim que a internet funciona. No meu curso de escrita tem um módulo que eu explico só como funciona o mecanismo de polarização de ideia, que é o que move a internet. Um monte de gente criando polêmicas para gerar uma atenção muito alta e gerar essa repercussão toda. E aí quem defende se torna ainda mais fiel, e quem critica já ia criticar mesmo, já não seria atraído por esse discurso. E aí também não faz diferença, ninguém se importa. E isso é proposital, isso é pensado, existe toda uma linha editorial voltada para isso. A gente vê isso todo dia na internet. O Flow Podcast cresceu, ele existe, a potência que ele era, né? Agora ele tá muito mais embaixo, mas ele chegou onde chegou no começo. Por isso, fazendo frases muito fortes, polêmicas para cair no Twitter, e aí no Twitter virava barulheira, mas todo mundo conhecia a marca, todo mundo conhecia o nome, todo mundo identificava, e aí ia lá ver alguma coisa, acabava ficando por uma outra entrevista, e quando via já estava lá assistindo mesmo. Paciência, né? Então esse tipo de coisa acontece. Vocês veem aí todo artista famoso que sumiu, né? Alguém famoso, artista, ator, tal, antigo, famoso que sumiu, que tá irrelevante, ele aparece aí falando alguma besteira, falando alguma polêmica aí, porque daqui a 6 meses ninguém mais lembra, e aí a pessoa volta com seu trabalho novo, com seu novo lançamento e tal. Então é uma estratégia de marketing, uma estratégia velha, conhecida, todo mundo sabe, funciona muito bem, mas é só marketing, é só marketing. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, se você sentar para conversar com ele, pessoalmente, ele nem acredita nisso, mas ele acaba fazendo isso porque é assim que se faz marketing em 2023, né? E é triste, é um marketing triste, eu acho uma fala triste, eu acho uma fala que não considera o público, não considera o brasileiro de verdade. Eu acho que gente com o tamanho dele, que fala do assunto dele, com o espaço que ele tem, deveria ter um pouco mais de consciência para abordar essas questões, mas infelizmente não tem. É dinheiro pelo dinheiro, e é triste, não é legal. Então é isso que eu tenho para falar sobre esse assunto. Espero que vocês entendam que também não vou ficar aqui, né, não é nada pessoal, é sobre a fala dele, sobre as políticas de marketing que a gente vê por aí. Tem um monte de gente de todo que é espectro fazendo isso, e eu não aprovo em nenhum desses espectros políticos aí, mas é o jeito que se faz marketing hoje em dia, é o jeito que se polariza, que se viraliza para ganhar visualização, e aí no fim ele conseguiu o que ele queria, que sou eu fazendo esse vídeo e você assistindo. Beleza? Lembrei de curtir, se inscrever. Obrigado para todo mundo que está colando aqui, que está comentando. Tem ajudado bastante. E comenta aí. O que você acha dessa fala do Thiago? O que você acha da situação do Brasil aí? Nós somos um país pobre? Valeu, muito obrigado e falou!